jogador? Várias vezes. Várias vezes. Me conta aí, qual o efeito prático disso em relação aos jogadores? Zero. Efeito prático é zero. O problema é que se o Palmeiras ganha do Inter no fim de semana, daí a torcida vai falar, tá vendo? A gente foi lá pressionar os caras. Primeiramente, desculpa, eu não dei boa noite, eu tô meio... pelo assunto, eu não dei boa noite a todos. Marília, Mili, Renato, Flávio, todos que nos acompanham. Mas voltando, eles vão falar isso. Viu? Fomos lá no CT, pressionamos, ameaçamos e o resultado veio. E se vier o resultado, não vai ser por isso. Ao contrário, a chance disso trazer uma pressão extra e desnecessária para os jogadores, para o elenco, para a comissão técnica, é muito maior do que trazer um resultado positivo, né? E eu vivi já, Renato, até situações assim de quase vias de fato, sabe? Quase sair na porrada com torcedores, sabe? Algumas vezes. Em alguns clubes mais potencializado, torcidas maiores e mais violentas, e outros menos. Mas assim, em todo lugar tem. Em todo lugar isso daí tem. E eles se acham no direito de ir lá, de cobrar. E o Palmeiras, historicamente, né, é perigoso para os jogadores o dia a dia, a rotina, né? Porque esses torcedores todos, eles sabem onde as mulheres vão no shopping, onde os filhos estudam, eles sabem tudo. Né? A gente já viu episódios de torcedores em banco, Wagner Love, há muito tempo atrás, um outro jogador que me fugiu o nome agora. Então, João isso daí Vitor é também. Assim, João Vitor, bem lembrado, Flávio. Então é um episódio lamentável. E você vê assim, o cara cobrando bandeirinha. Se o time tivesse ganhado, ele ia lá cobrar também a bandeirinha? Cara, é um absurdo, né? A gente fica ouvindo assim as coisas que os caras falam ali, é simplesmente um absurdo. Daí, o Palmeiras consegue trazer jogadores importantes esse ano, né? O Felipe Anderson, pô, difícil você conseguir trazer um cara que está na Série A italiana, ainda num bom nível, jogando na Lazio, com o mercado europeu. Você consegue trazer o cara para cá, um mês depois acontece um negócio desse, o cara repensa a carreira, né? Fala, pô, será que eu fiz de fato a melhor escolha? Só que, diferente de outros clubes, a atitude do Palmeiras, a atitude da presidente do Palmeiras, em não dar liberdade, em abrir as portas do clube e falar, Abel, vai lá com... Não, porque eu garanto que se fosse em outros clubes, no São Paulo, no Corinthians, eles teriam tido essa conversa com o elenco, com parte do elenco, com o treinador, eles conseguiriam ter esse tipo de conversa. E o Palmeiras age de uma forma diferente, o que é, na minha opinião, positivo, protegendo o seu elenco, a sua comissão, a sua diretoria, o seu patrimônio, enfim, atitude esperada da presidente do Palmeiras, essa atitude. Latifi, você mais cedo, junto com o Danilo, publicou nessa esteira das críticas. Eu comecei o programa falando que as críticas são ok. De fato, o Palmeiras jogou muito mal. Ontem a gente vai falar como jogou bem o Flamengo também daqui a pouco. E na sua apuração e do Danilo, a escalação do Palmeiras, essa que foi reclamada pelo cidadão que se acha mais Palmeiras do que o Palmeiras, também foi recebida de forma, vamos dizer... com estranhamento, os próprios jogadores prefeririam ter jogado com uma linha de 3. Queria que você falasse sobre a apuração de vocês também, sobre esse incômodo dos jogadores com o esquema que foi usado ontem. A gente brincou aqui que esse Palmeiras inédito que o Abel tinha assinado para levar o Maracanã. Pois é, Marília, o Palmeiras já tinha enfrentado o Flamengo no ano passado no Maracanã e perdeu por 3-0, né? Foi aquele jogo pelo Brasileirão. E quando os jogadores ficaram sabendo da escalação, alguns deles conversaram e acharam estranho, porque a ideia, né, sempre foi, precisamos voltar vivos em o jogo de volta. E aí existiram alguns comentários no sentido assim, nossa, mas o Giai acabou de chegar e vai jogar, na lateral esquerda o Vanderlan estava sendo o titular e vai deixar o time... o entendimento era que o sistema com 3 zagueiros, apesar do Palmeiras ter o desfalque do Murilo, né, que acompanhou o nascimento do filho aqui em São Paulo e não esteve à disposição, era que uma linha de 3 zagueiros com 2 laterais seria melhor, até porque o Palmeiras está sofrendo gol todo o jogo.
o Palmeiras, o Abel, né, sempre levou o lema baliza zero, que o Palmeiras tem que vencer os jogos sem ser vazado, que isso é bastante importante, mas o Palmeiras está sofrendo gol todos os jogos. Então, na cabeça de alguns nomes do elenco, o ideal seria reforçar ainda mais o setor defensivo para não ficar tão exposto contra o Flamengo jogando em casa, que é um time muito forte. Mas, Marília, a verdade é que, mesmo se entrasse, né, com essa linha de 3 zagueiros, com a postura que o Palmeiras entrou em campo ontem, totalmente apático, 2 finalizações que nem dá para a gente chamar de finalização, foi um futebol muito pobre, e o próprio Abel, na coletiva de imprensa, ele cita uma crise, né? Ele mesmo denomina esse momento como uma crise. Então, o momento no Palmeiras é delicado, mas como a gente falou, nada que justifique isso que aconteceu na tarde de hoje na academia de futebol. Antes de te dar tchau, queria que você falasse para mim se tem alguma sinalização sobre o time que joga contra o Inter para tentar voltar a se aproximar dos líderes do campeonato e para os próximos 2, Palmeiras e Flamengo, que teremos na outra semana. Tem alguma sinalização? O plano não deu certo ontem, então vamos ao plano B? O que deve acontecer no final de semana é que o Abel já fez contra o Vitória, né? Que ele poupou alguns nomes, até porque o Palmeiras precisa responder no Brasileirão, mas também não pode abandonar a Copa do Brasil, né? Porque 2-0 é um placar difícil, mas vai que acha um gol cedo no Allianz Parque, a torcida Afinal, tem empurra. uma bandeirinha, vamos jogar, né? Fizeram tudo com bandeirinha agora. Pois como o Jorge disse, a Mancha vai fazer uma festa muito grande no Allianz Parque e o Palmeiras não pode abandonar essa competição, porque se o Palmeiras joga contra o Flamengo e ganha de 1-0, pode ser que na quarta que vem a gente esteja falando, o Palmeiras lutou, brigou, o Abel tá recuperando o time. Agora imagina se o Palmeiras perde de novo pro Flamengo. Se o Renato ficou feliz ontem, imagina na quarta que vem. Aí vai ficar difícil. Flávio, obrigada por você ter vindo aqui. Agora você pode ir para a festa dos 40 anos. A gente fez uma vaquinha dos repórteres aqui do UOL para a gente comprar uma bengala para Danilo Lavieri, que já está chegando na idade. Obrigada por ter participado, parabéns pelo trabalho hoje e é a primeira de muitas. Até a próxima. Não, que isso, é uma honra poder informar vocês, quem está assistindo a gente. Só chamar que eu apareço. Obrigado, gente. Bom programa para vocês. Valeu, Flávio. Obrigada. Vamos aproveitar que ele saiu, vou falar baixinho para você, Renato. Você já tinha pensado que a gente ia fazer um programa? Olha para a nossa enquete, Renato. Quem é o culpado pela má fase do Palmeiras? Eu vi, já votei lá. Você votou nele? Votei no Abel. Rapaz, então discorra sobre isso. Não, eu acho que o Abel... Vou dizer uma coisa para você, que não há informação, é apenas sensação de um velho homem do jornalismo que já cobriu o clube durante muitos anos. Eu acho que o Abel está perdendo o grupo. Eu acho que o Abel está perdendo um pouco o controle. Quer dizer, os jogadores do Palmeiras estão numa fase que estão meio de mal com o Abel. O Abel está voltando a citar jogador, voltando a citar problemas de desempenho individual. Esse tipo de coisa simplesmente leva os jogadores a um desânimo total. O Renan pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui, porque viveu todos esses ambientes. E a gente sabe que, nós não somos a Inglaterra, nós não somos o primeiro mundo do futebol. Um técnico ficar 4 anos aqui, o desgaste acontece, não adianta. Mesmo ganhando quase tudo que ele ganhou. O Abel ganhou todos os títulos possíveis, só não ganhou o Mundial. Mas ganhou Brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Copas do Brasil, ganhou Paulistas. Mas não sei, chega uma hora que a coisa desanda. Vai por mim, desanda. Eu já vi outros técnicos super vitoriosos, também durante 1 a 2 temporadas. Está na terceira, a coisa começa a desandar. Vi Paulo César Carpegiani começar no Flamengo, ganhar tudo, Libertadores, inclusive Mundial, e ganhar o Brasileiro do ano seguinte. E em 83, a relação já não era tão boa, a coisa desandou, ele teve que ser mandado embora, e trouxeram o Carlos Alberto Torres, imagina, que não tinha nem histórico de técnico, foi o primeiro trabalho dele como treinador, para conseguir ganhar o título brasileiro de 83.
Então, eu estou com a sensação de que o Abel está começando a perder esse elenco e está com enorme dificuldade de conseguir motivá-los. Eu acho que a coisa, realmente, o Abel, não que ele seja mau técnico, pelo amor de Deus, gente, mas eu acho que ele está perdendo a mão com os jogadores. Eu não sei, eu estou com essa sensação do lado de fora. Você disser os jogadores? Sim, os jogadores, mas os jogadores é aquela velha história, você vai mandar todos os jogadores embora? Não vai. Então, se o Abel não conseguir recuperar aquela quase idolatria que ele teve durante esse tempo todo para os jogadores, eu acho que ele pode ter problema. E eu estou sentindo o Abel meio sem paciência com o elenco, meio reclamando em coletiva abertamente dos desempenhos. Sei não. Eu acho que o Abel está começando a trilhar o caminho de saída do Palmeiras, talvez no final do ano. Renan, o próprio Abel cita muitas vezes o Tele Santana, né? Ele faz várias analogias e metáforas e demonstra, claro, como muitos, mas no caso dele faz muito sentido, até pelo muro próximo, o trabalho do Tele no começo da década de 90, muito parecido com o dele, muito vitorioso, muito contundente, muito acima dos demais, e que também, como já contou aqui colegas nossos, no terceiro ano começou a entrar areia na relação com alguns jogadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso que o Renato falou, da possibilidade de desgaste. Antes, a gente estava falando aqui, convido vocês a lerem a matéria do Danilo com o Latifi, de que os jogadores estranharam, vou usar esse verbo, a escalação e prefeririam ter jogado de outro jeito, porque foram amplamente dominados pelo Flamengo. Por favor, Renan. Bom, Marília, eu antes mesmo de o Renato falar, eu já estava pensando mais ou menos em falar mais ou menos sobre isso, pois eu não me lembro de uma entrevista do Abel e ele apontar erros individuais. Ele sempre trazia para ele toda e qualquer responsabilidade nos poucos momentos ruins que ele viveu no Palmeiras. E já no último jogo, ou no penúltimo, não sei, ele já apontou dedo para jogadores e tal. Então isso, para o elenco, é péssimo. É péssimo. Jogador de futebol, acho que já falei aqui, você entra no vestiário e bate nele, mas não fala dele publicamente. Não aponta dedo na imprensa. Ele odeia isso daí. E isso, assim, é um momento de você ir perdendo o grupo, ainda mais quando o presidente da torcida, ali falando com... Não sei que função tem ali no Palmeiras, aquele senhor que estava ali ouvindo, o presidente do Palmeiras, ele fala, a gente veio aqui para cobrar o Abel. Então a torcida também não está do lado dele, o que faz com que... Sabe quando a torcida está do lado e compra a briga do treinador? E daí ele, perante o grupo, ele está fortalecido. E quando a torcida vai lá e fala também do treinador, perde cada vez mais força perante o grupo. E sobre a enquete, eu também votaria no Abel, porque eu vejo ele com um grupo bem melhor agora para ele trabalhar. Eu vejo ele com um grupo bem melhor. Ele, com muito mais escassez, ele conseguiu fazer o Palmeiras render muito mais. Com variações, até mesmo de modelo de jogo. E agora, quando tem várias opções, ele não tem conseguido. O que ele fez ontem contra o Flamengo, iniciando daquela forma, ele mandou um recado para o Flamengo. Falou, eu vim aqui hoje por uma bola. E o Flamengo entendeu bem o recado e falou, essa bola você não vai ter. Essa bola você não vai ter. E pior, amassou o Palmeiras. Amassou durante os 90 minutos o Palmeiras e foi pouquíssimos 2-0. Né? Então ele tem sim total responsabilidade nessa pequena, mas nessa fase ruim que o Palmeiras tem tido. Né? É claro, é um time muito vitorioso nos últimos anos, nas mãos dele, nas mãos do Abel, mas em comparação com o Flamengo, né, que também é um time vitorioso nesse mesmo tempo, hoje nesse momento eu vejo a maior distância entre eles. Né? Proporcionalmente, assim, eu vejo o Flamengo muito acima do Palmeiras nesse momento. Eu não vejo, pode ser, pouquíssima chance do Palmeiras conseguir reverter a situação na quarta-feira que vem. Não sei se pode encher de bandeirinha, 25 mil bandeirinhas. Eu acho muito difícil. Tem que mudar muito a postura. Muito a postura. Não existe o segundo gol do Flamengo. Não existe. O que o Richard Rios fez no segundo gol do Flamengo, assim,
A hora que o Gomes erra o passe, ele tá do lado do Luiz Araújo. Ele tá do lado do Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo, 5 segundos depois, faz o gol, ele não aparece na imagem. Isso é inacreditável. Num time profissional, num time do tamanho do Palmeiras. Isso assim. Renan, acaso o Richard Rios foi um dos jogadores que ele criticou publicamente no vestiário, não imagino, publicamente na entrevista coletiva do jogo anterior já. Ele criticou o menino e o Richard Rios. Então, exatamente. As coisas se ligam, né? Elas estão caminhando juntas. Agora, sabe, Maria, deixa eu só falar uma coisinha, já que estamos falando do Abel você sabe uma das coisas que me impressionou terrivelmente no jogo de ontem? Com 10 minutos de jogo, o Everton estava fazendo cera na saída de bola. Gente, 10 minutos de jogo, o Everton estava fazendo cera na saída de bola. Botava a bola, tirava. Gente, quer recado mais claro do que nós não queremos nada com esse jogo, nós viemos aqui para empatar e olhe lá? É impressionante isso. Ô, Mili, eu acho, claro, né, de partida, a apuração aqui do UOL, do Danilo, é que o time seria mais defensivo. A prévia do jogo, ou as prévias do jogo, jogos que o Palmeiras vinha fazendo, realmente não davam ideia de que, né, o Flamengo vinha de 3 vitórias, o Palmeiras vinha de resultados ruins, inclusive em casa, mesmo com um time alternativo, mas jogando muito mal. Porém, em outras oportunidades, o Abel fez exatamente a mesma coisa. Jogou por uma bola ou se retrancou, em jogos parecidos com esse. A diferença é o resultado, deu certo. Ontem, até o gol do 1-0 do Flamengo, dava para dizer, entre aspas, que estava dando certo, porque o Flamengo tinha dificuldades para pisar na área. O Everton fazia ser assim desde o começo, o Palmeiras não chegava, o Rony, coitado, corria 8 quilômetros na frente da linha dos 4 do meio, mas o Palmeiras estava jogando pelo 0-0 e começou a incomodar os jogadores do Flamengo ali, sabe? Quando o Pedro começou a bater a mão na perna, que as coisas não estavam funcionando, até de fato saiu o gol, e o segundo gol saiu numa tática muito Tite. Aí ele mudou o esquema, ele tirou o time do campo de ataque, traiu o Palmeiras e foi no contra-ataque, aproveitou um erro do Gustavo Gomes. Será que o Abel apostou muito? Eles falam sobre isso, né? Eu que durmo na minha cama, são as minhas ideias. Quando ele foi eliminado pelo Boca ano passado, ele ficou muito, a culpa é minha, porque eu durmo com as minhas ideias, vou fazer o que eu quero, eu sou teimoso, eu acho que vai dar e tal. Será que talvez não falte aos auxiliares do Abel terem mais voz sobre eles? Porque se os jogadores, como os meninos colocaram, prefeririam ter jogado de outro jeito, será que não falta um pouco mais de interlocução aí sobre o que eles conseguem fazer e o que o Abel quer que eles façam? Então, talvez, sim. Mas eu acho que o Abel é um cara também que vai aprendendo com esses erros. Me parece, por exemplo, aquela derrota para o Boca na Libertadores foi claramente um erro do Abel. Não escalar o Endrick. Ficou muito evidente isso. E o Abel, a partir dali, entendeu que ele tinha segurado demais o Endrick, além da conta. E colocou o menino para jogar. Eu acho, assim, o Renan lembrou o erro do Rios, né, no segundo gol. O segundo gol, não, desculpa, o primeiro gol é um erro claro do Gomes. O Gomes esquece o Pedro. E o Gomes é um dos pilares desse time. Tinha mais palmeirense dentro da área do que flamenguista. E deixaram o Pedro sozinho. E quem deixou foi o Gomes. O Gomes não estava marcando ninguém. Então você vê, quando um cara como o Gomes erra da maneira que errou 2 vezes ontem, é óbvio que é um time que está com problemas emocionais. O Renato pode ter razão na análise dele. O Abel pode ser que esteja perdendo esse time. Mas existe uma outra alternativa. O Abel está tentando remontar o time sem Endrick, sem Estevão, sem Piquerez, sem Murilo, ontem não estava. Ele tem um monte de atletas novos, o perrengue do Dudu, a treta com o Dudu, tem coisas acontecendo. E o Abel vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que ele não vai conseguir, porque a história recente mostra que ele tem conseguido. Pode ser que uma hora ele não consiga mais. E eu diria que essa remontagem do time talvez custe a Copa do Brasil. E acho que o Abel sabe disso. E seria apenas um cálculo, gente.
porque tem Libertadores e Brasileirão. Se a torcida, ou parte da torcida, ou o núcleo duro da torcida, não tivesse tido um chilique, não sejam histéricos, como pediu a Leila Pereira. Simplesmente não sejam histéricos. Ainda é um dos melhores times do Brasil, da América, com chances claras de levantar mais troféus esse ano. Pelo amor de Deus. Agora, com esse barulho, quem consegue trabalhar? Porque eu fico pensando, se eu sou o Abel, tendo conquistado tudo que ele já conquistou, ganhando o dinheiro que ele ganha, eu ia olhar para isso e falar assim, gente, pelo amor de Deus, deu para mim, o que é isso? Estou aqui fazendo meu trabalho, vou ser criticado? Ele não aguenta a nossa crítica. Imagina a torcida dele. Isso deve ter um peso do avesso muito maior do que o que a gente imagina. Então, pode ser que tudo isso leve o Abel a dizer, gente, olha, quantas vezes eu vou ter que recomeçar? Cansei, agora cansei de recomeçar. E não vou nem rever meus erros, como você colocou, Maria. Que eu acho que pode ser mesmo. Então, sei lá, gente. Para mim é tudo muito absurdo, essa ditadura da vitória, sabe? Eu sei que Nelson Rodrigues já dizia que no Brasil a gente vai até um minuto de silêncio. Mas antes, era preciso muito mais para um time ser vaiado a esse ponto, ou para que a torcida se manifestasse desse jeito violento. Agora não, agora é assim. É assim, gente. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras tiveram episódios recentes de torcida se manifestando violentamente. Faz algum sentido? São times vencedores, competitivos, que vão encontrar obstáculos pelo caminho. Não é assim o futebol? Não é assim a vida? Então, é um retrato da sociedade, um retrato dessa ditadura da vitória. Temos que vencer sempre. Ninguém pode errar, nunca, jamais. Errou, tá fora. Então, eu acho cruel. Qual?